Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Evandro, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o quinto livro das Crônicas de Nárnia, que seria A Viagem do Peregrino da Alvorada, tá? Nós já estamos aqui então no nosso quinto livro, certo? Acompanhando aí, dando continuidade, aliás, a essa playlist especial que eu fiz aqui no canal. E se você chegou agora de paraquedas e não está acompanhando ou não leu aí o primeiro livro, eu vou deixar aqui uma playlist, tá? O link, o card, aliás, da playlist sobre as Crônicas de Nárnia, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreve, já deixa aí o seu like e aciona o sininho para se manter aí atualizado dos próximos vídeos, né? Então, restam agora apenas 2 livros para a gente concluir aí toda essa saga das Crônicas de Nárnia. Bom, é isso, gente. Eu vou comentar com vocês a minha opinião do que eu achei sobre este livro, sobre este quinto livro. Quais foram os aspectos que chamaram a minha atenção, o que eu não gostei, e também vou comentar a minha opinião sobre o filme. Sim, houve o terceiro filme aí lançado, né? Que não foi pela Disney, aí sim pela Fox. Isso em 2010, né? Nessa época a Fox não era ainda, não pertencia ainda à Disney. Anos depois, né, que foi comprado e tudo mais. Então, é isso. Vamos conversar? Bom, então vamos dar continuidade aqui, né, sobre o nosso quinto livro das Crônicas de Nárnia, que seria A Viagem do Peregrino da Alvorada. E nós vamos acompanhar, então, a aventura de Lúcia e Edmundo. A gente vai relembrar, então, o seguinte sobre o livro anterior. Vocês se lembram que a Susana e o Pedro foram, digamos, banidos ou proibidos de voltarem a Nárnia, mas não de um lado ruim, porque eles estão crescidos, né? Estavam crescidos e eles então não poderiam voltar mais a Nárnia por determinação do Aslan, né? Então nessa aventura nós vamos acompanhar apenas Lúcia e Edmundo. Vamos chegar então ao momento pós-guerra, né? Onde os irmãos Susana e Pedro estão longe, né? Junto aí com os pais da Lúcia e do Pedro, e eles terão que passarem aí um tempo na casa dos seus tios. Tios esses que são diferentes da família deles, né? Tem hábitos diferentes, como toda a família, né? Cada parente seu, com certeza, na casa tem algum hábito diferente, isso não fala. Mas o que o C.S. Lewis vai contar pra gente é que este casal, além de ter um filho chamado Eustáquio, né, que vai pegar muito no pé dos primos, eu vou chegar aí, mas ele vai dar uma certa crítica sobre hábitos modernos. Vale lembrar que esse livro ele foi escrito em 1958 ou 1959, me fugiu um pouco a memória. Mas, e o C.S. Lewis, como falei para vocês, ele, nos vídeos anteriores eu falei para vocês que ele era um cristão assim muito conservador, muito tradicional. Então, a ideia dele, que ele passa pra gente assim, nitidamente, não sei se eu percebi isso, se foi uma interpretação minha, mas eu acredito se a gente perceber bem, porque ele fala assim, gente, ele fala, olha, os tios aí da Lúcia, do Edmundo, têm hábitos diferentes, têm hábitos esquisitos. Mas quais seriam esses hábitos esquisitos? Eles eram vegetarianos, eles tratavam de igual, tanto o marido quanto a mulher. Não tinha essa, olha, a função da mulher é essa, a função do marido é essa. Não, cada um fazia a sua medida, né? E isso não é um ponto ruim, é um ponto humano, né? Cada um faz a sua parte, enfim. E outra coisa também, que Eustáquio ele não ligava muito para literatura, fantasia, ele era um garoto que prestava atenção
mas em livros de conhecimento, né? Livros como, por exemplo, matemática, livros científicos. E para o C.S. Lewis, na opinião dele, isso não é assunto de criança. Assim, eu tô falando explicitamente, né? Enxutando o texto. É claro que essa é uma visão do autor e todo livro tem uma visão do autor, tá? Então, não adianta, tá? É assim mesmo. Mas enfim, eu acredito que seja uma visão bem machista, né? Porque a gente vê aí uma certa crítica para a mãe do Eustáquio, que ela é uma mãe moderna, os pais são modernos. Inclusive o Eustáquio ele fala não por mãe e pai, ele chama o nome do pai e da mãe, que pra mim também não tem nenhum tipo de problema, gente, sabe? Mas enfim, isso é um hábito esquisito na visão do C.S. Lewis, ok? Então, mas assim, vale realmente ressaltar que o Eustáquio é um garoto muito do chato, muito do mimado, e vai pegar no pé de Lúcia e de Edmundo. Vai chegar um momento aí onde Edmundo vai no quarto da Lúcia, né? Porque ele divide o quarto com o primo. E lá ele começa a desabafar, né? Que não tá aguentando mais ficar naquela casa. Ela também conta que era melhor estar com os pais, tudo mais, só que eles não podiam, enfim. E aí chega o Eustáquio, né? Pra infernizar a vida dos primos. Sempre tem alguém assim, né, gente? Inacreditável. Acho que toda criança já passou por isso. De ter um amiguinho, um primozinho que é os pés do cão, né? Enfim. E aí eles começaram a conversar, o Eustáquio começa a criticar, falar, reclamar. Tem um quadro de um navio, né? No quarto da Lúcia. E ela começa a admirar. Ela começa a imaginar Nárnia, né? Ela sente falta de Nárnia. Tanto ela quanto o Edmundo. Então eles começam a falar sobre Nárnia. E Eustáquio começa a rir disso, dizer que era besteira deles, né? Que isso é coisa de criança ele é, né? Mas de pessoas que vivem no mundo da lua e sabe, enfim. Até que eles começaram a perceber que esse quadro estava tendo um aspecto aí de movimento, né? As ondas começaram a se mexer, o barco parecia que estava vindo em direção deles e quando eles menos esperavam, começou aí a encher de água o quarto, o que deixou Eustáquio apavorado. Ele gritava, dizia para eles pararem, mas gente, parar o quê? Não tem como parar, né? Então eles começaram a ficar apavorados, não assim, a Lúcia e o Edmundo já imaginavam que seria Nárnia, né? Mas o Eustáquio ficou apavorado. E quando eles menos esperavam, caíram no mar. E eles estavam vendo, aliás, o grande navio que eles observavam lá no quadro. E então eles estavam de novo em Nárnia. Então, minha gente, o que vai acontecer é o seguinte: vão ser resgatados, né? E nesse navio está então o príncipe Caspian, que agora é rei Caspian, né? Lembra do livro anterior? Pois bem, o nosso personagem aí de Caspian está de volta também neste livro. E ele fica surpreso, né? Eles ficam surpresos. Vai entrar também lá o ratinho, né? O Hip Chip, que é muito aventureiro, que é muito... Nossa, eu queria ter a coragem desse rato, sabe? Então eles vão se reunir, eles vão se conhecer, e vai ser toda aquela empolgação. Olha, os reis de Nárnia voltaram, sabe? E Eustáquio, o que vai fazer? Vai ficar apavorado porque ele vai ver vários bichos lá, bichos que falam. E ele vai ficar reclamando a viagem inteira. Mas enfim, ele vai falar então, olha, passaram-se aí uns 3 anos, sendo que passou apenas alguns meses que eles estavam lá, né, em Nárnia. Só que como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, e a gente também entende aqui depois de ler todos esses livros, é que o tempo muda em Nárnia, né? Então, o tempo que é no mundo real é diferente no mundo de Nárnia. Então, passaram-se 3 anos e Nárnia tá tudo de bem.
tá tudo numa boa, os bichos estão na paz, sabe? Existe aí paz em Nárnia. Mas o que aconteceu? O príncipe Caspian estava numa aventura para resgatar aí 7 lordes que ajudavam muito o pai dele. O pai dele que faleceu há muito tempo, né? Que ele foi expulso, mas fugiu, né, para não ser morto, então. O pai dele morreu, mas a mãe. E os 7 lordes que cuidavam lá, né, do castelo de Nárnia, eles foram banidos pelo rei anterior, o rei malvado, que foi derrotado. Então ele prometeu que iria resgatar, procurar esses 7 lordes, né? E aí surge essa aventura. Então, como Lúcia e Edmundo já estão no barco, eles, não, vamos atrás desses 7 lordes junto com você, né? Vamos atrás. Então eles foram lá procurar as 7 ilhas. Eles também têm interesse aí de encontrarem o reino de Aslan, que fica lá pro mar, né? Então, enfim. E eles vão percorrer essa aventura com o pobre Eustáquio, que vai, assim, ele é animado, né? Ele fica o tempo todo dizendo que quer voltar para Londres, que vai abrir uma reclamação, que vai chamar a polícia, mas enfim, nada disso existe. E ele vai ter que se virar, eles vão ter que aguentar o Eustáquio. A primeira aventura acontece, eles vão entrar numa ilha lá que está aparentemente abandonada, que está aí por é de Nárnia, mas ninguém sabe se eles estão cumprindo as leis de Nárnia, né? Então eles vão lá, descem nessa ilha, são capturados, são vendidos como escravos. E uma coisa que me chama a atenção é que, outra referência bíblica, sabe aquela historinha do José do Egito? Eu acredito que todo mundo já leu essa história e já assistiu na TV, porque já passou aí na TV aberta, né? Já fizeram lá uma minissérie e tal. E lembrou muito isso, sobre a venda do escravo. Eles foram vendidos como escravos, né? Então Caspian vai ter que... é vendido como escravo, né? Por um lorde, né? E aí que ele descobre que ele foi vendido para o lorde que ele estava procurando. Então ele vai contar quem ele é e tudo mais. Então vai ter tudo lá um resgate, sabe? E assim vai acontecendo as aventuras de Nárnia. Vai chegar um momento, gente, interessante, e que Eustáquio, aliás, vai reclamar, assim, eternamente, sabe? Ele vai reclamar a viagem inteira. Não vai se dar bem com o Rip-Chip, que é o ratinho, né, que faz parte lá. E então eles conseguem fugir, né, lá daquela ilha e tudo mais. Vai chegar um momento interessante onde eles vão para uma nova ilha. Essa ilha tem uns bichinhos lá que são invisíveis, eles são capturados e diz, olha, a gente pode matar vocês, todos vocês agora, nesse momento, nós somos mais de 50 e nós não vamos matar vocês se essa menininha aí for lá no mago que transformou a gente em invisível pra lhe desfazer isso. Então ela vai ter que ir lá nesse castelo desse mago, ler o livro lá e voltar pra gente voltar ao normal, né? No caso lá, eles estavam se referindo à Lúcia, porque eles foram amaldiçoados, eles estão invisíveis e ela tem que ler um livro para eles voltarem ao normal. E aí ela vai, né? Então deixa lá todo mundo, eles tentam dizer, não, você não vai para nenhum canto, mas ela vou ter que ir, né? Porque senão a gente vai morrer aqui. Então ela vai nesse castelo. É um castelo muito do bizarro, cheio de coisas estranhas, né? E lá ela encontra o tal livro. E aí ela começa a ler ela começa a observar vários encantamentos, né? E tem um encantamento que ela acha muito interessante, que seria o encantamento da beleza, né? Esse encantamento torna a pessoa mais linda do mundo, né? E a gente começa a perceber outro detalhe bem interessante, porque tanto Lúcia quanto Edmundo também já estão crescendo, né? E a Lúcia, ela tá com
aquele hábito, não aquele hábito, gente, esqueci a palavra, mas aquele resquício, né? Aquela coisa de se sentir mais bonita, a pré-adolescência, né? De você começar a perceber o seu corpo, as mudanças, a vaidade. Então aí a gente começa também a ver outra sacada bíblica sobre a vaidade. A gente começa a perceber o quanto as pessoas dão valor à vaidade. Então a Lúcia, ela quer ser uma mulher bonita assim como Susana, né? Como a irmã dela, ou até mais bonita que Susana. Então ela começa a perceber que aquele livro está mexendo com a cabeça dela. Ela começa a vislumbrar, né, como ela poderia ser se ela recitasse aquele rito mágico, né? E aí, quando ela vai começar a ler, ela ouve um rugido de um leão. E aí Aslan aparece para ela, dando-lhe uma advertência: olha, Lúcia, minha filha, porque se aceite como você é, né? E aí a gente já começa a perceber também outro conselho aí, né? Que a gente pode levar para a vida também, certo? Então Aslan fala para ela não fazer isso, e ela então desiste. Aí ela encontra lá o encantamento para transformar o que é oculto em invisível. Então ela cumpre a missão dela, e a partir daí aparece também o Aslan, que ele estava invisível, e com essa recitação mágica que ela faz, ele acaba aparecendo. Acredito que isso também tem alguma simbologia bíblica. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento teólogo cristão, né? Então acredito que há pessoas mais especializadas nisso, vocês podem encontrar no YouTube mesmo, que eles poderão falar mais sobre essa questão de teologia cristã, sobre esse aspecto aí de Aslan ressurgir, aí estava oculto e apareceu, enfim. E aí ele acompanha ela até o mago. E o mago não é nada disso que a gente esperava, né? Ele não é malvado, ele não é... Sabe? Ele é muito simpático, e ele diz que realmente fez de propósito aí de transformar as criaturas invisíveis, enfim. E aí ele começa a contar a história dele, né? Não vou dar spoiler, não vou também me alongar muito nisso, mas enfim. E aí eles cumprem essa missão e vão aí seguir viagem, né? Vai chegar em outra ilha, e essa ilha também é muito interessante. Lembra do que eu falei sobre Eustáquio reclamar a viagem inteira? Pois bem, ele estava exausto já. E a comida e a água estavam ficando escassas no navio, né? Estavam ficando muito ruim conviver. Tanto é que eles teriam que racionar a água e a comida. Só que Eustáquio ficou doente, né? Não só ele, mas todo mundo. E ele resolveu pegar água mais do que devia. E lá ele encontra Rip-Chip, que dá-lhe uma lição, né? Enfim. E todo mundo começa a dizer: mas você ia roubar água, sabe? A convivência, muito tempo no mar. Olha, gente, não é uma experiência bacana, né? Mas enfim. Aí eles encontram uma ilha paradisíaca depois de muito tempo de viagem. E então, a alegria de todos, né? Só que eles teriam que pôr a mão na massa, porque o navio ficou totalmente destruído, porque eles acabaram levando uma surra de uma criatura gigantesca no mar, né? Então a gente já começa também a encarar aí aventuras com eles, porque vai aparecer uma cobra gigante no mar e tudo mais. Enfim. E o que o rei Caspian fala: olha, vamos nos ajudar aqui, né? Vamos arrumar o navio, vamos consertar aquilo outro. E o Eustáquio disse: olha, não vou fazer isso não, eu estou exausto, cansado. O que eu vou fazer então? Vou dar um cochilo enquanto eles arrumam aí as coisas, e quando eles estiverem arrumando as coisas, aí eu volto pra gente seguir viagem, né? Que é dar uma de sabichão. Então o que ele vai fazer? Ele vai se embrenhar na mata, vai se perder, e o que vai acontecer? Ele vai encontrar um dragão.
Esse dragão, ele tá muito velho, né? Muito cansado e ele acaba morrendo. Mas mesmo assim, deixa ele super assustado, né? Ele vai começar a chover, né? Então ele vai entrar numa caverna e ele vai encontrar um tesouro assim deslumbrante. E aí a gente começa outro pecado, né? Seria a avareza, a gula também, esse aspecto de querer sempre mais, enfim. Ele vai querer roubar este tesouro. Só que ele começa a perceber que ele tá vendo patas de dragão perto dele. Então ele começa a correr loucamente. Chega próximo de um rio. E quando ele olha aquele rio e tem aquele espelho d'água, né, e tudo mais, ele vê como um dragão. Ele se transformou em dragão. Então o tesouro é amaldiçoado que transforma ele em dragão. Ele fica desesperado porque ele não sabe falar mais, ele não fala. E aí ele vai ter que se mostrar para as pessoas lá que tá na Bahia, né? Na Baía, é assim que se fala, gente. Enfim, tá no mar, né? Naquele cantinho do mar e tal. E vai ser um grande alvoroço. Porque todo mundo daqui vai correr, né? E daqui que ele fale, que eles percebam, na verdade, que o dragão é o Stark, vai ter muita coisa acontecendo, né? E quando descobrem, aí ficam desesperados, porque o que vamos fazer então agora com esse rapaz? A gente tem que seguir viagem, ele tá dragão e... Ai, olha, vai ser um desespero só. Então, em uma determinada noite, né? Em um determinado momento, onde não havia mais esperanças, aparece Aslan para o Eustáquio. E ele sente um pavor no leão, mas não um pavor de medo, mas de reverência, né? E o leão fala com ele. Ele diz: olha, tá vendo esse lago? Se banha nele. E ele se banha. Ele começa a retirar as partes de dragão. E Aslan começa também a ajudá-lo a rasgar a carne de dragão para se transformar novamente em humano. E mais uma vez me faz aqui lembrar muito sobre uma passagem bíblica, aquele, se eu não me engano, está em 2 Reis, capítulo 3 ou 5, gente, eu não me lembro. Mas fala muito sobre o profeta Eliseu, que vai lá, o Naamã, né, que é um grande guerreiro que está com lepra. Então Eliseu faz com que ele tome banho 7 vezes no rio para ele sair a lepra. Sabe, me lembrou muito isso. Talvez tenha também um aspecto aí bíblico também nessa passagem para esse conto aqui de Nárnia. E aí ele volta a ser normal novamente. E esse encontro com o leão, com Aslan, faz com que Eustáquio não mude somente fisicamente, né? Para o que ele era antes, mas ele muda a personalidade dele. Ele começa a ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa que não fica reclamando o tempo todo, sabe? O efeito Aslan, digamos assim, né? E aí eles seguem viagem, sabe? E Eustáquio muda. Não totalmente, né? Ele tem aqui umas quedas, assim, né? Mas ele vai aprendendo com o tempo e tudo mais. Vão surgir também outras aventuras aqui, minha gente, porque olha, o que eu achei desse livro, eu até comentei que o Príncipe Caspian era um livro longo, mas esse é muito mais longo do que o Príncipe Caspian, eu achei, né? Tem muita coisa que vai acontecer, tá? Eles vão realmente encontrar aí os lords, né, do antigo reinado que o Caspian queria encontrar, alguns mortos, outros vivos, outros bem velhos. Vão encontrar também uma lagoa, um lago que transforma tudo em ouro, mas aí a gente vê também que isso tem uma ganância, porque lembra do Eustáquio? Pois bem,
Então o ouro também tem essa ganância e tudo mais. Vão encontrar reis que estão dormindo assim por muitos anos. Vai aparecer para eles uma bela mulher lá, né? Que o príncipe Caspian vai ficar encantado com ela, enfim, o rei Caspian, aliás. E até eles chegarem ao fim do mundo, que seria aí supostamente o mundo do Aslan, né? A ilha de Aslan, enfim, onde ele vive e tudo mais. Acabou a aventura, gente. Vai acabar a aventura, né? Eles vão passar por poucas e boas aqui e tudo mais. E no final, né? Pedro, aliás, Lúcia e Edmundo, vai ser um spoiler aqui, tá? Eles também não poderão mais voltar a Nárnia. E aí finda-se esse ciclo de, realmente, né, de Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo. E o Aslan vai falar, olha, vocês estão grandinhos demais. Então, justamente por isso, não poderão mais retornar a Nárnia. E uma coisa interessante, muito interessante aqui, muito bíblica realmente, seria no final. Eu vou até ler aqui para vocês. Quando eles estão no mundo, né, de Aslan, o rei Caspian não poderá mais passar por este reino. O rei Piship também vai ter que ir, aquele radinho, né? Ele vai ter que seguir viagem sozinho e vai desaparecer. Ninguém vai mais ver o rei Piship. E vai ter uma comoção muito emocional. Eu fiquei muito emocionado nisso, né? E, sabe, a gente constrói um vínculo com os personagens e quando a gente vê eles indo embora, não vai ver mais eles, a gente tem um apego, né, emocional, enfim. Isso me causou uma certa emoção, uma certa comoção. E vamos ver aqui então o final deste livro, né? Que seria a aventura lá. Aliás, gente, o Peregrino da Alvorada, eu não contei pra vocês, é o nome do navio, né? Não contei pra vocês, tô contando no final. Mas enfim. E então a Lúcia vai chegar lá com o Edmundo, né? Nesse fim do mundo, encontrar Aslan. E olha que interessante, Aslan está em forma de cordeiro. E o que a gente entende por cordeiro na versão bíblica? O cordeiro que foi sacrificado, né? Com o cordeiro que foi morto e reviveu. Acho que é assim que se diz, né? Que seria Jesus, né? Na cruz e tudo mais. Ele tá lá. Bom, outro aspecto interessante aqui desse livro, que é importante a gente discutir, seria quando Edmundo e Lúcia chegam ao fim do mundo, né? Lembra que eu falei sobre aqueles reis, aliás, os lordes, né? Que o Caspian estava procurando e encontrou aí uns que estavam dormindo? Pois bem, ele deveria levar alguém até o fim do mundo e esse alguém não retornaria mais. E somente assim esses lordes retornariam a reviver, né? Não dormiriam mais. Então o Caspian propôs que ele iria e não voltaria mais. Só que ele não poderia fazer isso porque ele é o rei. Então ele ficou bem chateado e tal. Aí então surgiu a ideia de Lúcia e Edmundo dizer, não, nós vamos. E o Rip-Chip também, né? Aquele ratinho disse, não, eu vou, pode ter certeza que eu irei. Então, foi lá o Edmundo, Eustáquio e Lúcia junto com o Rip-Chip para o fim do mundo. E lá eles chegam e encontram o Aslan, certo? O Rip-Chip vai para outra direção, ele acaba não voltando mais, tem toda uma comoção, né? Quando ele vai embora. E então Aslan vai lá e fala uma coisa muito interessante e também que me chocou bastante, porque ele fala, olha, nem você, Edmundo, e nem você, Lúcia, retornarão mais a Nárnia. E isso pega a Lúcia e Edmundo super de surpresa. E a gente fica tipo, que? Sério isso? Como assim? E ela fala a seguinte coisa para
Aliás, o Aslan fala isso para eles, olha. Já são muito crescidos. Tentem chegar mais perto do próprio mundo em que vivem. Aí a Lúcia fala, nosso mundo é Nárnia, soluçou ela. Como poderemos viver sem vê-lo? Aí o Aslan fala, você há de encontrar-me, querida. E aí o Edmundo também fala o seguinte, ele pergunta, aliás, está também em nosso mundo? Estou, mas tem outro nome. Tens de aprender a conhecer-me por este nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a conhecer-me melhor. Que coisa, né, gente? E aí eu comecei a quebrar todas as fichas, né? A descobrir, aliás, todas as fichas. Porque, tipo, Aslan, como falei pra vocês desde o início aí dessa playlist, que Aslan representava realmente Jesus, né? E ele fala claramente que ele tem outro nome no mundo de Edmundo e Lúcia, né? Eu tenho outro nome. Eu trouxe vocês aqui a Nárnia para me conhecer melhor. E conhecendo melhor, vão... Ai, gente do céu, a gente fica com umas coisas assim, sabe? Descobrindo as coisas. Meu Deus, foi muito interessante, assim. E aí ela vai perguntar, né, se o Eustáquio também vai instalar, vai voltar pra Nárnia, né, um dia. Aí o Aslan, olha, criança, pra que você quer saber mais? Venha, vou abrir aqui o caminho pra vocês irem logo, né? Vão embora, acabou a brincadeira de vocês, enfim. E aí termina essa aventura, né? A gente não sabe o que vai acontecer com Lúcia, nem com Edmundo depois, né? A gente vai ver aqui o próximo capítulo, aliás, o próximo livro, que seria A Cadeira de Prata, não sei do que se trata. Já vi aqui um mapa, né? Enfim. É muito interessante essa parte daqui. Tem realmente... Esse livro aqui, acredito que tem mais simbologia cristã do que os demais, porque ele fala assim nitidamente pra gente. Enfim. Sobre o filme, gente, olha, o filme, meu Deus, mudou muita coisa. No começo foi até parecido, né? Mas depois, nossa, mudaram muita coisa, eles adaptaram. E esse terceiro filme e último dessa franquia de Narnia, que foi lançado aí, né, para os cinemas, a última versão foi feita pela Fox, que na época não era da Disney, né? A Disney comprou ano passado, se não me engano, a Fox. Então, ela assumiu toda a responsabilidade e tal. Tem uma pegada Harry Potter no início, eu senti isso, né? Mas enfim, eu acredito que as Crônicas de Nárnia para o cinema não chegaram a ser, assim, não que eu me lembre, mas não chegou a ter esse poder que Harry Potter tem até hoje, né? Mas enfim, é uma questão de comparativo, né, gente? Eu não tô dizendo assim, é melhor ou pior. Não, cada filme tem a sua função, cada história tem a sua, né? Mas então, é isso. E vocês? O que vocês acharam do livro? O que vocês acharam do filme? Vocês compreenderam o que eu compreendi? Vocês sentiram essa questão? Já vão ligar aqui o som de novo. Olha, se vocês ouvirem vários, um somzinho aqui, umas músicas brega, gente, olha, não é eu, tá? Não é aqui em casa. É os vizinhos. Tô gravando aqui no domingo, e domingo, vocês já sabem, né? Família reunida, churrasco, é isso por aí, tá? Mas é isso, gente. Deixa aqui seus comentários, o que vocês acharam do vídeo, a minha opinião, sabe? Enfim, eu quero também saber o que vocês acharam, certo? Não deixa de se inscrever no canal, vai ser muito bom ter aqui vocês comigo. É isso, a gente se vê então em um próximo vídeo, dando continuidade a essa playlist. E muito obrigado, a gente se vê.